Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Muito bem, hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. E domingo, dia 25 de janeiro, às 9h. Primeiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2015. Primeira Santa Ceia de 2015. Primeira unção do projeto de conquista para 2015. Meus projetos de conquistas para 2015. Ano de Deus torná-lo grande e forte. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora diga aí, eu sou essa pessoa. Qualquer pessoa, então eu sou essa pessoa. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. É para você. Deus está te convidando a viver uma revolução. Deus está te convidando a viver uma revolução. Ele quer te abençoar. Então, deixe entrar esse entendimento. Absorva esse espírito de mudança. E se lança nessa fé. Vamos juntos plantar a boa semente agora, em janeiro. Agora, é no primeiro mês do ano. Nós precisamos plantar a boa semente. Porque a gente não vai colher se a gente não plantar. Você quer ter um ano muito abençoado, que esse ano seja o melhor da sua vida? Plante a boa semente agora, não é depois. Não é quando o ano já estiver acabando. É agora. Se você plantar a boa semente agora, você vai começar a colher os grandes resultados na sua vida. Isso você pode ter convicção total. Em nome de Jesus. Eu quero voltar a falar dessa palavra, eu vou ler aqui na linguagem de hoje, mas também na Almeida Corrigida. 1 Crônicas 17:7. Portanto, diga ao meu servo Davi, que eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha aqui. Diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Diga o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos, para que governasse o meu povo, o povo de Israel. Na Almeida Corrigida, diga ao meu servo, eu o tirei do curral e o fiz soberano em Israel. Eu o tirei do curral. De trás das ovelhas. Está escrito aqui na Almeida Corrigida. De trás, eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos para que governasse o meu povo. Na Almeida Corrigida, eu tirei você do curral, de trás das ovelhas. E o fiz soberano em Israel. Então, onde é que estava o Davi? No curral. Fazendo o quê? Cuidando das ovelhas. Na Almeida Corrigida diz, de trás das ovelhas.
E Deus fez o quê? O tornou grande e forte. Essa palavra que Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa foi Davi que falou. Foi a oração dele. Ele estava orando e falando. Agradecendo a Deus. Porque naquele momento, ele se sentia tão grato. Porque ele era o maior ofertante do templo do Senhor. O templo que seria construído. Tanto é que ele usa essa expressão em 1 Crônicas 29, 14. Quem sou eu? Quem sou eu para ofertar tão grandemente, de forma tão grandiosa? Quem sou eu? Vamos, eu falei disso outro dia. Outro dia eu falei desse assunto. Ele estava, ele mesmo, surpreso. Sabe, eu sinto a oração de Davi. É como se ele mesmo não acreditasse. Era algo muito, muito além. Ele estava vivendo certamente o que ele não sonhou e não imaginou. Sabe quando você sonha, mas Deus sonha mais alto que você? Deus te coloca num lugar muito mais alto. Você imagina algo e Deus vem e faz algo, tudo infinitamente mais? Foi o que Deus fez na vida de Davi. Um dia, ele esteve no curral. Atrás das ovelhas. Naquele momento da vida dele, até as ovelhas tinham mais importância do que ele. Porque a gente vive momentos assim na vida. Que parece que qualquer coisa tem mais importância do que a gente. Ninguém te vê, ninguém te enxerga. E ele já esteve nessa. Ele viveu, ele teve. Quando Deus o tirou, começou a trabalhar na vida dele, era essa a realidade dele. A realidade dele era essa: estar no curral, cuidando de ovelhas, e o pai não via, ninguém valorizava. Ele, quando foi levar uns queijos, uns bolos, a pedido do pai para os irmãos, que ele tinha 3 irmãos que faziam parte do exército de Israel. O irmão dele mais velho, Eliabe, aquele que o Samuel achou que seria o rei de Israel, e Deus disse não. Foi quando Deus disse: o homem olha para o exterior, mas eu olho o coração. Ele viu que o coração do Eliabe ele não encontrou no coração de Eliabe aquilo que ele queria encontrar, aquilo que ele encontrou no Davi. Davi, a Bíblia diz que tinha um coração segundo o coração de Deus, e quando a gente fala coração segundo o coração de Deus, é aquele que ama a vontade de Deus acima de todas as coisas. Então, quando ele foi levar aqueles alimentos lá, o irmão disse isso para ele: o que você está fazendo aqui, seu curioso? Você deixou aquelas pobres ovelhas lá, quer dizer, ele não tinha nem direito ali. Entrega o que você tem que entregar, vai embora e vai cuidar das ovelhas. Porque as ovelhas são mais importantes. Então ninguém dava crédito. Quando o Samuel foi lá para consagrar o novo rei de Israel, o pai chamou os 7 filhos. E o 8º, o caçula, que era o Davi, ele não chamou. Porque ele não acreditou na cabeça do próprio pai. Se o rei não estivesse entre os 7, não seria o Davi. Então, a família não acreditava, ninguém. Ele vivia lá no campo, no curral, cuidando das ovelhas. E Deus tirou esse rapaz do curral e fez dele o soberano de Israel, como está escrito. O governador, aqui o governante de Israel. Deus o tornou grande e forte. Anos depois estava ele orando dessa maneira. Ó Deus, tudo vem do Senhor. E o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa, porque Ele é o exemplo, né? Não é o exemplo que nós podemos pegar para a nossa vida hoje.
de quem não era nada, estava no curral, cuidando de ovelhas. Ninguém olhava para ele, ninguém dava valor nenhum. Mas o coração dele agradava a Deus. E quando a gente agrada a Deus, Deus nos favorece. Então, mas ele disse, quem diria? Se me contassem, se falassem isso para mim, talvez eu não acreditaria. Que eu viria a ser o maior ofertante do templo do Senhor para a construção do templo do Senhor. Quem diria que o sujeito que foi tirado do curral cresceria? Quem diria que Davi um dia seria colocado tão alto, ia tão longe? Ele foi muito longe. Ele viveu uma vida incrível, cheia de guerras, de lutas, mas de vitórias. Deus o tornou grande e forte. E a primeira coisa que Deus encontrou lá para fazer isso foi um coração sincero, disposto a agradá-lo acima de tudo. Compreendeu? Deus quer torná-lo grande e forte. Vamos, Deus está insistindo com você. Chegou a hora de você pegar o espírito dessa palavra. Pega essa palavra. Deus quer fazer na sua vida e está ao seu alcance, só depende de você. Você pode estar no curral hoje. Você pode estar numa situação que você olha e diz, mas meu Deus, como é que alguma coisa, não dá nem para eu ir ali. Quanto mais toda essa grandeza que eu não consigo nem imaginar. O Davi também. Quem diria? Quem diria que um dia eu estaria numa posição como essa? Tão grande, tão forte. O homem mais importante da nação e no mundo na época. Ele tinha importância no mundo. O sujeito que foi tirado do curral e não desistiu, perseverou, colocou a vontade de Deus acima da dele, agradou a Deus, manteve um coração que agrada a Deus, sustentou, permaneceu na fidelidade. E mesmo quando ele foi fiel com Deus, ele não se virou contra Deus e aguentou o tranco. E Deus pôde restituí-lo e restaurá-lo. Porque ele permaneceu fiel ao Deus vivo. E ele se humilhou diante do Deus vivo. Então esse é o segredo do vencedor. Agradar a Deus acima de tudo. A vontade de Deus estar acima da vontade da pessoa. E a pessoa praticar a fidelidade. Deus quer te levantar. Esse ano tem tudo para ser o ano da sua vida. O maior ano de todos os tempos na sua vida. Um ano inesquecível. O ano que vai marcar a sua vida para sempre. É agora. É agora. Você tem que tomar a decisão da sua vida agora. Coloca aí na sua cabeça, porque quando a gente coloca na cabeça, a gente faz. Que você vai dar todas as condições para Deus agir na sua vida. E Deus vai agir. Deus vai mudar a sua realidade como mudou a do Davi. Ele vai mudar. Você vai ver a revolução que Deus vai fazer na sua vida. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Josi, 2014 nós iniciamos projetando o ano para viver vitórias. O que aconteceu nesse ano de 2014 na vida da senhora? Eu posso dizer que o impossível.
O impossível aconteceu, porque Deus realizou sonhos e me favoreceu, que o Espírito Santo ainda foi revelando o que eu tinha pedido, porque às vezes a gente pede, profetiza, e Deus ele tem o tempo dele. Ele vai fazendo conforme a sua fé, conforme você vai dando oportunidade, você vai crendo, você vai vivendo as situações, você vai reagindo e Deus vai fazendo. Então, esse ano eu vivi experiências que eu pedi e nem me lembrava, e coisas que eu não pedi, porque o que Deus faz é muito além. É bom, perfeito e agradável. Deus honrou na vida profissional? Honrou na vida profissional. Deus falou, vai para a terra da fome, vai para a terra de Isaac. E eu falei, não, Deus, eu posso falar com propriedade que eu não posso ir. No meu trabalho, eu trabalho com vendas. E no meu trabalho a gente reveza horários. Então, eu tinha um desejo no meu coração de fazer a obra, de evangelizar, de me tornar uma obreira, de fazer mais para Deus, para tentar retribuir um pouquinho do que Ele fez na minha vida. Porque quando eu cheguei aqui, eu não cheguei só destruída financeiramente, profissionalmente. Eu cheguei aqui destruída emocionalmente e espiritualmente. A minha maior libertação e a minha maior vitória foi a sabedoria que a palavra de Deus me trouxe através do ministério. Eu aprendi a jejuar, a orar aquela oração sincera, que uma vez eu ouvi a bispa falar que as nossas orações elas não têm que ser sofisticadas, elas têm que ser sinceras, aquela que chama a atenção de Deus. Eu aprendi a orar, eu aprendi a jejuar, estar nas reuniões, a importância de fazer o jejum. Aqui é um ministério sério, onde a gente jejua, a gente ora e a gente vê o resultado, mas é na perseverança, porque quando a gente se aproxima de Deus é que vem as lutas. As pessoas acham que quando vem para Jesus, as lutas acabaram, mas não é isso. Quando você vem aí que as lutas vêm, aí que você tem que permanecer, ficar forte, se manter alegre, você vai dando condições, porque o que a gente tem que fazer é agradar a Deus. É o que eu falei para o Senhor e falei para o Bispo Pedroso, que assim, as lutas elas vêm e a gente tem que se manter alegre. E eu falei para o Senhor que assim, eu não ando com o diabo, eu ando com Deus. Eu não sirvo o diabo, eu sirvo a Deus. Eu sou pecadora, mas eu não sou praticante do pecado, eu sou praticante da santificação. Então o que acontece na minha vida é com propósito. Se é com propósito, eu me mantenho alegre, eu continuo e Deus vai cuidando, e Deus foi cuidando. E esse ano eu posso dizer que foi um ano desafiador, mas foi um ano de livramento. Eu vi o cuidado de Deus, eu vi o impossível, eu vi assim, o impossível na minha vida. Eu posso falar que Deus já fez. E posso dizer que as 3 situações da minha vida, uma delas, como a bispa trouxe na palavra, o único gigante vai cair, e não caiu ainda, porque essa semana eu fui agraciada com férias. Depois de 20 anos, o franqueado fez um esquema para uns trabalharem no Natal, outros no Ano Novo, mas no último dia que eu trabalhei domingo passado, Deus já deu a resposta e falou assim, olha, é isso que eu tenho com você, é só você esperar, essa é a bordinha. Então eu posso dizer que as 3 situações eu não vou levar para 2015. Pastor, na terça-feira do dia 9 de dezembro, eu liguei para esse vendedor e falei, e aí? Ele falou assim, Josi, infelizmente não tem um carro no estoque. Eu olhei 11 horas da manhã hoje e não tem. Aí eu falei, por favor, olha mais uma vez. Ele falou, bom, eu vou olhar porque você está me pedindo. Quando ele abriu a tela, pastor, ele falou, Josi, você não acredita. Quando ele falou, Josi, você não acredita, eu falei, Glória, o senhor mandou fabricar o carro para mim. Ele falou, Josi, você não acredita. Entrou um carro 1.4, preto, direção hidráulica, completo, do jeito que você queria, e tem um acessório. Pastor, quando ele falou que tem um acessório, Deus sabe que é verdade. Eu tinha olhado no site, esse acessório eu queria desde o outro, há 3 anos atrás, quando eu comprei, que no meu carro não era item de série, mas era R$700 a mais, então era um sonho que não tinha como. Ele falou, entrou, e pelo o mesmo preço. Eu falei, como assim? Não, é que foi fabricado assim, entrou como de série, você não vai pagar. E eu falei, até a cor Deus escolheu. E pastor, não termina aí. Aí fui para acertar tudo. Aí eu falei, bom, eu já estou aqui, tem uma diferença que tem que financiar, muito pouca, mas tinha. E eu não ia ter o olerite para comprovar. E estava no espírito orando, bom, qualquer coisa que dá errado, o senhor não está nisso. Aí o próprio vendedor... Ele... Ou seja, esse é o espírito que o senhor aprendeu aqui.
a direção que sai do altar. A senhora saiu daqui estabelecida certa, que se qualquer coisa que saísse fora, não era de Deus. Não era de Deus, porque o que eu aprendo aqui é que nós temos que orar, jejuar, entregar na mão de Deus e Deus vai tomando todas as situações. E o que é de Deus é bom, perfeito e agradável, traz paz, não tem dúvida. O que é confuso não é de Deus, o que é bagunçado não é de Deus. E aí eu fiquei naquele espírito, o vendedor ele não acreditou. Quando ele lançou os meus dados, apareceu aprovado. Aí ele falou assim, Josi, agora a gente vai ver os documentos que precisa. Porque ele já está acostumado, ele sabe que pede um monte de documento. E eu falei, Senhor, qualquer coisa eu vou aceitar que o Senhor não está nisso. E aí ele foi para o gerente, voltou, olhou na tela, olhou para o gerente, eu já estava inquieto. Falei, meu Deus, o que será que é que ele está tão inquieto? É porque ele não acreditava. Ele veio e falou assim, Josi, a única coisa que o banco pediu foi o xerox da sua habilitação. Oh, glória. Algo impossível ser acontecido. Impossível, pastor, ó, impossível, zero. E outra coisa, o modelo do meu carro mudou esse ano. Então, se eu continuasse com aquele, ia desvalorizar, porque ele mudou a frente, a traseira e por dentro. Ele é outro carro. Que ano que é o carro? 2015. Mano, você está em 2014? Modelo 2015, não tem nem na loja. Deus mandou fabricar o único. Lembrando que a senhora passou em um corredor de carro, o carro estava com 11 mil quilômetros e a senhora disse que não ia aceitar esse ano. E Deus providenciou antes da vigília da virada. É verdade. Eu passei em março no meu primeiro corredor de carro. E quando a diaconisa Jéssica perguntou para mim o que eu queria, eu falei assim, olha, ele tem 11 mil quilômetros e eu não quero mais, eu quero outro. E Deus, ele trabalha de uma forma tão maravilhosa que ele falou, filha, eu vou te dar outro, mas é da minha maneira. Mas confia, Deus testa a nossa perseverança e a nossa perseverança. 2014, resume para mim, melhor ano da vida da senhora? Melhor ano da minha vida. Eu já vivi milagre, já vivi o impossível. As 3 situações eu não tenho mais, em nome de Jesus. A minha mãe, ela era alcoólatra, catadora de lixo, eu catava lixo com ela. Eu tinha um pai que era alcoólatra. Uma irmã que morreu aos 34 anos, drogada, prostituída. Ela morreu de AIDS, deixou uma filha com 15 anos grávida, um filho de 7 anos. E quando a minha mãe morreu, eu tinha 10 anos, atropelada, porque ela estava alcoolizada. O rapaz que atropelou também estava drogado, não tinha habilitação. Assim, um histórico de destruição mesmo. A senhora é um daqueles casos que tinha tudo para não dar certo. O senhor acredita, pastor, que é verdade? Na faculdade, eu sou formada em administração e marketing. E na faculdade, eu estudei de manhã. E mesmo de manhã, o pessoal ia para barzinho, beber. E eu sabia o que o álcool e a droga fez na minha família. Eu posso dizer hoje, sem vergonha nenhuma, eu tenho 36 anos, eu nunca coloquei uma gota de álcool na minha boca, nem cigarro, porque eu sabia o que aquilo ia causar na minha família. E o pessoal da faculdade ainda falava assim, você é covarde, porque você não bebe, você acha que você vai ser a mesma coisa. Eu falei, eu prefiro acreditar que eu sou covarde e nunca experimentar e ver o que isso pode fazer, porque eu sei o que pode fazer. A minha família foi destruída. Por isso que aquilo que a bispa fala, que você fala assim, o meu pai era, eu tenho que ser. Não, você tem a sua escolha. Você tem a sua escolha. Eu fiz a escolha de seguir Jesus e ele mudou a minha vida. Vale a pena perseverar? Vale a pena perseverar. E olha, eu falo uma coisa, é na tribulação que a gente persevera e a gente tem esperança, como diz a palavra de Deus, e a gente dá condições para Deus fazer o impossível muito melhor, porque o que a gente quer, nossa, não é nada do que Deus tem para nós. Eu vivi isso no carro, no meu trabalho, na minha vida espiritual. Eu só posso dizer que o ministério, para mim, o nome já diz mudança de vida, mas ele não só mudou a minha vida, ele mudou a minha história. Feliz. Feliz, abençoada, graças a Deus. Nós fechamos dia 31 de dezembro os meus projetos de conquista para 2014 e a senhora viveu tudo. 2015 vai projetar e vai participar dos jejuns? Amém. Agora com mais força, mais tempo. E eu creio que espiritualmente eu vou crescer muito mais. Eu quero trabalhar para a obra. Eu quero poder ajudar as pessoas, as almas. O que eu recebi e o que eu recebo no ministério, eu quero passar para as pessoas. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro para que esta palavra entre e levante esta pessoa do lugar. Meu Deus, que ela sinta o coração dela disparar. Que ela tenha dentro dela agora a convicção que é o que ela tem que fazer. Ela vai se voltar para o Senhor, ela vai buscar o Senhor.
Ela vai dar todas as condições necessárias para o Senhor agir na vida dela. E o Senhor vai agir. O Senhor tirou o Davi do curral. Eu não sei onde é que ela está. Talvez numa humilhação, numa decadência, assim, uma infelicidade, tão frustrada. Porque tudo na vida dela não está bom. Frustrada. Ela está frustrada com ela, com a vida dela, com tudo, com o jeito dela. Ela não quer mais ser essa pessoa que ela tem sido. Ela não quer mais viver o que ela tem vivido. Ela não quer mais conviver com as coisas que ela tem convivido. Ela não quer mais. E o Senhor está dizendo, não tem que ser assim. Você pode mudar. Só que para as coisas mudarem, você tem que mudar. Muda e tudo vai mudar. Se nada mudar, nada mudará. Mas se você mudar, tudo vai mudar. Mudanças não acontecem sem mudanças. Se eu quero mudança, eu tenho que mudar. É simples, parece complicado. O complicado é mudar. Mas também se eu decido. Quando eu decido que algo tem que ser feito, então eu faço. E é isso que o Senhor está dizendo. Decida, mude, faça o que tem que ser feito e eu vou te honrar. Me agrade e eu vou te justificar. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino todas as situações mudadas e resolvidas, concluídas, solucionadas na vida dessa pessoa. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, todos esses fiéis praticantes da fé. Eu peço honra a cada um agora. Entra em ação na vida de cada um nesse momento, meu Pai. Eu peço, Deus, passa do teu sangue sobre cada um nesse momento e honra a fé. Honra a fé desse semeador, mostra a sua força na vida dessa pessoa. Abra as portas para ela, porque ela tem, meu Deus, praticado a fidelidade, então honra a fé dela. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Se essa pessoa quer mais para a vida dela, ela vai ter que tomar essa decisão. Dízimos e ofertas são leis espirituais e que ela precisa amar, como Davi amava. Quando nós lemos Crônicas 29, nós vemos ele falando da alegria, do espírito voluntário, espontâneo, da satisfação dele em ser o maior ofertante do templo, porque se ele era o maior ofertante é porque Deus o havia exaltado e ele mesmo diz que tudo veio do Senhor, ele apenas estava devolvendo. Então as pessoas precisam ver isso, Senhor. Às vezes é uma cabeça tão fechada, às vezes não tem nada e ainda continua criticando e fechada para coisas tão importantes na vida, Senhor amado. E se ela quer mudança na vida dela, ela tem que entender e tem que chegar. Tem que se tornar um semeador, um praticante da fé, em dízimos e ofertas, porque isso faz toda a diferença, não é alguma, não. Meu Deus, abençoa todos que oram comigo. E onde esse programa estiver chegando, que essa palavra esteja levantando pessoas agora, para um novo tempo, para uma nova vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia, 777 no Brás. É onde eu fico e onde vou estar às 19h30 com a vigília do melhor da terra. Se quiseres ouvir-te, vai comer do melhor desta terra. E domingo, dia 25, meus projetos de conquistas para 2015. O ano de Deus torná-lo grande e forte. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.